Cado Santos, eu sou médico ortopedista e traumatologista. Eu atuo na unidade de pronto atendimento aqui de Toledo e também de Marechal Cândido Rondon. Já estou há quase 4 anos à frente do serviço e agradeço a oportunidade de poder participar aqui, contribuir um pouquinho mais com o conhecimento de todos os colegas. Eu vou falar sobre osteoporose, primeiro assunto de hoje. A osteoporose é uma doença metabólica óssea caracterizada por 2 elementos em especial: a redução da densidade mineral óssea e a deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo. Qual que é a importância principal desse assunto? A epidemiologia dela. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm osteoporose. E a prevalência dela em fraturas em todo o mundo é 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos terão uma fratura diretamente relacionada à osteoporose, ou seja, cerca de 35% das mulheres. Assim como 1 em cada 5 homens. O principal problema da osteoporose é que os casos são subdiagnosticados. Em torno de 1/3 dos pacientes que têm fratura de quadril, que é uma das principais fraturas decorrentes da osteoporose, 1/3 apenas é feito o diagnóstico. Ou seja, mesmo acontecendo a fratura, apenas 1/3 é diagnosticado a causa. Desses 1/3, apenas 1/5 vão receber tratamento. Ou seja, apesar de existir a fratura, apesar de nós sabermos que a fratura é uma consequência da osteoporose, praticamente não é tratado a causa. Por que isso é importante? Porque uma grande porcentagem dessas pessoas que têm uma fratura osteoporótica em um quadril, em até 5 anos, vai fraturar o outro quadril. Se a gente transformar isso em números, de cada 100 casos, apenas 35 vão ter diagnósticos e apenas 7 vão receber o tratamento. Ou seja, é muito pouco. Então, existe uma alta prevalência em todo o mundo, causando mais de 8,9 milhões de fraturas anualmente, resultando em uma fratura de osteoporose a cada 3 segundos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a Fundação Internacional de Osteoporose, um dado bem recente. Uma mulher de 50 anos tem risco de 3% de morte relacionada à fratura do quadril durante sua vida. Se a gente for fazer um equivalente a outras doenças, por exemplo, é o mesmo risco do que câncer de mama e 4 vezes maior do que câncer de endométrio. É assustador. 5 a 10% dos pacientes apresentam fratura de quadril recorrente e desses 23 ocorrerão no ano seguinte, igual eu falei da questão ali do quadril anteriormente, e 70% dos primeiros 5 anos. As fraturas de quadril causam a maior morbidade, com taxas de mortalidade cerca de 20 a 24% no primeiro ano após a fratura. Ou seja, em torno de 25% dos pacientes que têm a primeira fratura de quadril decorrente da osteoporose vão a óbito. Agora, tem uma questão que precisamos ter cuidado. Com o quê? Com a ideia errônea que a osteoporose é uma doença feminina. Vocês viram que a maioria dos dados que eu apresentei é as mulheres, mas só as mulheres têm fraturas por osteoporose? Claro que não. Mas aí, os homens, eles são que negligentes com a saúde? Então a culpa é dos homens, eles que não vão ao médico, eles que não se cuidam, as mulheres se cuidam mais? Não é o caso. Um estudo no laboratório de São Paulo, entre 2016 a 2017, eles observaram que os homens correspondiam a apenas 8% dos exames de densitometria,
Densitometria é o principal exame para fazer o diagnóstico da osteoporose. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ou seja, o paciente ele não consegue chegar na clínica e solicitar, eu quero fazer uma densitometria. Faça. Igual ocorre, infelizmente, rotineiramente com exames laboratoriais. Hemograma, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer uma densitometria como ele faz um hemograma, né? Então, o público, os idosos masculinos, eles são realmente esquecidos. E eles devem estar no horizonte do raciocínio daqueles que acompanham, ou seja, nós médicos. Então, quem pede o exame somos nós. Qual que é a fisiopatologia do problema? Acontece que o pico de massa óssea é entre o final da adolescência e os 35 anos de idade. Ou seja, no finalzinho da adolescência até os 35 anos, a gente vai ter uma maior formação de massa óssea, sendo que 20 a 30% maior nos homens do que nas mulheres. Então, as mulheres, o que demonstra os dados estatísticos, ela perde um pouquinho na fisiopatologia, porque a densidade óssea da mulher é menor. Mas o principal fator é o quê? É a genética. 70% está relacionado à genética. E esse pico de massa óssea, ele é importante. Por quê? Porque tanto a genética, quanto a ingestão de cálcio, quanto a exposição ao sol, a prática de exercícios e a época que ocorre a puberdade são determinantes para isso. Tá? Esse pico de massa óssea, 60% dela é formada durante seu desenvolvimento puberal. Então, é importante se o desenvolvimento ocorre na puberdade e vai até os 35 anos. Só que, a partir dos 35 anos, ocorre uma redução progressiva dessa massa óssea. Aí que vem o problema. Por quê? A maioria das pessoas vivem muito mais do que 35 anos. E as mulheres perdem 1% de massa óssea ao ano. Ou seja, elas ganham menos, 30% a menos, e perdem mais. Por isso que as mulheres são mais acometidas. E 0,3% ao ano para os homens. Então, meu Deus, daqui a pouco as mulheres vão querer que eu pare de dar aula, né? É uma doença complicada para as mulheres, sim. Pós-menopausa é uma grande aceleração da redução da massa óssea, que pode chegar a 10 vezes mais acentuada, ou seja, além de perder 1% ao ano, depois da menopausa perde 10 vezes mais. Meu Deus, é muita coisa. Isso interfere relativamente muito no processo de osteoporose. Agora, tem uma coisa interessante. A instalação da osteoporose é o total da massa óssea atingida menos a velocidade de redução dessa massa após a perda óssea. Ou seja, quanto mais massa óssea eu atingir entre a puberdade e os 35 anos, menos eu perdi, melhor vai ser o meu caso. Ou seja, não significa que eu vou chegar na osteoporose. Aí existe a fase intermediária, chamada de osteopenia. Isso que é importante. Aonde que nós conseguimos agir? Em todas as fases do tratamento. Em todas as fases. O pico de massa óssea, quanto maior o pico da massa, menor sua velocidade de redução e menor a probabilidade de ter osteoporose, menor a probabilidade de ter fratura. Quais são os fatores de risco, então, associados? Principalmente, como eu falei, as mulheres, idade maior que 60 anos, história familiar de osteoporose. Por que é importante? Né? Alguns pacientes chegam e falam, nossa, doutor, a minha mãe teve osteoporose. Eu vou ter também. Existe uma chance grande. Por quê? Porque a genética influencia 70%. Então, são pequenos dados, pequenos detalhes que na hora de uma conversa rápida, muitas vezes, você consegue tirar alguns dados e saber realmente é indicado iniciar o tratamento. Né? Por quê?
porque é uma consequência muito grande. Um idoso com uma fratura osteoporótica e uma cirurgia de quadril, ele causa bastante, exige muito cuidado da família, muito cuidado no pós-operatório, e muitas vezes, como demonstrou ali, 70% vão fraturar de novo, ou seja, ele vai sofrer novamente pela segunda vez por uma doença que existe e provavelmente, a maioria das vezes, é evitável. Origem caucasiana, baixo índice de massa, menopausa, tabagismo, sedentarismo e uso prolongado de corticoides por mais de 3 meses. Nós passamos por um momento onde a automedicação é muito grande. E, infelizmente, nós teremos consequências, né? Uma consequência maior que é encontrada é com o uso de corticoides, né? O que a gente observa é que quando os pacientes chegam com o especialista, eles já se automedicaram por muito tempo, ou seja, já fizeram medicamento VO, já fizeram medicamento injetável, nem sempre prescrito por médicos. Tem a cultura, a nossa região ainda tem a cultura de ir à farmácia, de receber a injeção e achar que está tudo bem. Aí ele faz o corticoide por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos já peguei paciente fazendo mensalmente corticoide IM. Isso é terrível. Classificando a osteoporose, a gente tem ela em primária e secundária. Primária como resultado do processo fisiológico, que eu já expliquei, né? Já a secundária é decorrente da perda determinada de outros fatores responsáveis. Esses fatores podem ser endócrinos, por fármacos, e outras doenças. Endocrinológicos, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hiponadismo. Fármacos, principalmente aonde vocês forem pesquisar corticoides, né? Dentre outros, diuréticos, anticonvulsionantes, vitamina A, uso excessivo. E outras doenças, como AIDS, doenças inflamatórias intestinais celíacas. O diagnóstico, eu coloquei o inicial, a avaliação laboratorial. É o mais importante? Não. Por que que você colocou? Porque existe uma indicação da avaliação laboratorial. E a principal indicação é você descartar causas secundárias. Porque a tendência é que você ache que ela seja uma osteoporose primária e deixe de investigar as causas secundárias, né? A OMS, ela fala que distúrbios que possam levar à redução da massa óssea excluir outras causas de fragilidade óssea, principalmente para avaliação ambulatorial. Mas o que é essa fragilidade óssea? Simplesmente, o idoso ele tem uma queda da própria altura e fratura. O quê? Só o quadril? Não, ele pode fraturar o punho, que é o mais frequente. Na queda, ele leva a mão sobre o solo e fratura o punho. A partir desse momento, você já deve desconfiar de fragilidade óssea, ou seja, osteoporose. A partir desse momento, depois da consolidação óssea, já é indicado o tratamento. Por quê? Porque se ele tem a osteoporose no punho, ele vai ter uma proporção muito maior na coluna e no quadril. Agora existe uma frase importante. Não há exame laboratorial capaz de estabelecer o diagnóstico da osteoporose, mesmo considerando a dosagem de marcadores bioquímicos, remodelação óssea, com fosfatase alcalina, osteoespecífica e osteocalcina. Ou seja, não adianta você pedir cálcio, não adianta você pedir, vou pedir cálcio para ver se tem muito cálcio no sangue ou não. Não é o diagnóstico. Você pede para descartar outras patologias. Embora algumas instituições ainda recomendem a realização. Então, a gente não está aqui para discutir o que é certo, o que é errado. Existem as linhas de pensamento. Quem solicita os exames, quais são os indicados? Hemograma, VHS, TSH, que nós vimos os problemas hormonais, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, creatinina, urina, de rotina e calciúria de 24 horas.
Através desses exames, você consegue descartar outras doenças. E agora, o padrão ouro, que seria para o diagnóstico, a densitometria óssea. Densitometria, mensuração da densidade mineral óssea, por meio de densitometria óssea, ou, para aqueles que querem ser diferenciados, DEXA, absorciometria por raio-x com dupla energia. Isso aí é mais para os acadêmicos impressionar o preceptor, né? Ou pedir isso. Ninguém dificilmente pede dessa forma. Densitometria óssea, simples. Quais as principais regiões que você solicita? Coluna e colo do fêmur. São as regiões mais acometidas, onde existe uma maior incidência de fraturas. Existe uma particularidade. Alguns locais, alguns sistemas, que agora está muito digitalizado, existe densitometria de punho e coluna, ou punho e quadril. Quando que eu devo pedir? É quando existe uma prótese de quadril, né? Então, a gente vê que tem uma grande chance da prótese de quadril ser bilateral. Aí eu preciso de duas regiões para comparar. Então, eu peço coluna e punho. A coluna, às vezes, os pacientes mais idosos, eles têm uma densidade grande, que não mostra a osteoporose real. Então, você pode pedir quadril e punho também. Sempre duas regiões. Quando você solicita a densitometria, ela vai vir assim: normal, osteopenia, osteoporose, osteoporose grave. Quem determina isso, principalmente, é a OMS. Densitometria com valores abaixo de 1, né? Normal. 1 a 2,5, ou seja, menos 1 e menos 2,5, osteopenia. Menor que menos 2,5, osteoporose, e abaixo de 2,5, acima, osteoporose grave. Eu, quando recebo o exame, eu não falo isso para o paciente. Eu não falo, olha, você está com menos 2,5. Até para a gente interpretar é difícil. Eu gosto de mostrar esse caso aqui. Eu mostro esse gráfico, que ele é bem didático, onde você tem a parte superior em verde, aonde é normal, osteopenia, amarelo e vermelho. É um semáforo. Verde, ótimo, siga a tua vida, você está indo muito bem. Amarelo, tome cuidado, você está chegando à osteoporose. Vermelho, você já está com a doença instalada. Se a gente observar aqui, ó, ele está com menos 4, já é uma osteoporose severa. Qual idade que vocês imaginam que essa paciente tem? É lógico, essa, né, feminina. 50 anos de idade. Não dá para acreditar, né? Esse é um exame de uma paciente que eu atendo e que eu acompanho. 50 anos de idade. Na nossa região, o que eu percebo é que o grau de osteoporose, segundo o que determina a OMS, é que você solicita os exames acima de 55, 60, 65 anos. Na nossa região, eu já encontrei casos de osteoporose com 45, 42. Então, quando a gente observa dados e protocolos, sempre bom observar como são nossos clientes, como são as pessoas que vivem aqui, qual a alimentação delas. Pessoas com alto risco de osteoporose, mulheres acima de 65 anos, menopausa precoce não tratada, amenorreia secundária prolongada, hipogonadismo, doenças crônicas, história familiar de fratura de quadril na mãe antes dos 75 anos. Mas o que tem a ver a mãe com a mulher, com a paciente que você está cuidando? A genética, 70%. A ciência é uma maravilha, né? Como que as coisas vão ficando mais claras, né? O que tem a ver? E muitas vezes a gente tem um certo preconceito na hora de uma anamnese de falar assim, mas a tua mãe é tua mãe, você é você. Nesse caso, não. Tá? Mulheres com IMC menor que 19. Cuidado com as super magrinhas, né?
as que estão IMC menor que 19, muitas vezes vai ter uma dificuldade para absorção do cálcio, absorção da vitamina D. Alto risco de osteoporose. Pessoas com evidência de osteopenia e radiografia simples, como eu falei, ou seja, você faz uma radiografia, você pode pedir a densitometria? Pode. E uso de corticoides sistêmicos por 3 ou mais meses. 3 meses de corticoide, para quem tem uma lombalgia crônica, a maioria, diria 100% das pessoas que têm lombalgia já fizeram corticoide por mais de 3 meses, sem orientação médica, claro, né? Vão lá, foi bom, vou lá e faço outra injeção, aí vou em outra farmácia e faço outra, vou e faço outra, vou na UBS e faço outra, e assim vai indo. Então, isso aí vai ter uma consequência terrível. Quais as formas de tratamento? Principal, prática regular de exercícios físicos. A prática regular é outro componente da maximização da massa óssea. O que é interessante nisso? Demonstra que a prática, especialmente daqueles de impacto, ou seja, exercícios de impacto, futebol, voleibol, nossa cultura, artes marciais, realizados entre a puberdade e os 35 anos, né? Aí sim, eles têm uma alta densidade, que é o período crítico de formação óssea, geram resultados perfeitos. Agora, quando ele é solicitado para a maioria dos nossos pacientes são diagnosticados com osteoporose, no final, acima de 50 anos, já é um pouco mais difícil, você não pode fazer isso. Por quê? Ele vai ter uma fratura, né? Aí os outros exercícios. A prevalência dos fatores de risco para quedas aumenta com a idade, e, consequência, aumenta a incidência de quedas. Quais são os principais fatores de risco? História de quedas, distúrbio na marcha do paciente. É aquele paciente que chega na UBS e você já observa que ele deambula com dificuldade, né? Tem um certo distúrbio de equilíbrio, limitação à movimentação, medo de quedas, déficit visuais, déficit cognitivo, incontinência urinária e ambiente domiciliar inadequado. Esse ambiente domiciliar é uma coisa importante, porque quando iniciou-se as visitas domiciliares da UBS, é a coisa mais importante que tem, principalmente para o idoso, porque é lá que você vai observar como que é a escada, né? Muitas casas hoje em dia colocam o piso escorregadio, e as principais quedas do idoso acontecem aonde? Na área, quando chove, ou resolveu lavar a área, quando ele está saindo da cama à noite, ou seja, incontinência urinária, né? Ou no banheiro, né? No banheiro, local piso liso. E são detalhes pequenos. Hoje em dia tem aquela fita de lixa que você coloca no chão, né? Que você consegue colar na lajota, na escada. Você tem simplesmente mudar o interruptor acima da cabeceira da cama, onde ele liga, antes de sair, e não sai no escuro, entendeu? E o piso do banheiro não pode ser liso, e dá para você colocar algo para que quando ele esteja tomando banho, se ele ocorrer a queda, ele tenha onde segurar, né? O anteparo. Quando a pessoa está caindo, a primeira coisa que ela faz é levar a mão em direção ao infinito, ou seja, ela vai ter um reflexo, ela vai erguer a mão e vai encostar em algo. Se ela encosta em algo onde ela consiga segurar, ela vai ter a menor possibilidade de cair ou fraturar. O tratamento não farmacológico, então, observar isso. Dieta, exercício físico e abandono do tabagismo. Isso aí é consenso em a maioria das doenças, uma prevenção a todas. Não seria diferente na osteoporose. Diminuir ou eliminar o uso de medicações que influenciam negativamente, como os corticoides, de novo. O cálcio e a vitamina D. Por que eu coloco como tratamento não farmacológico? Porque o cálcio você consegue obter da dieta e a vitamina D também. Aproximadamente 1.200 mg de cálcio por dia da dieta e 600 a 800 de vitamina D.
Sendo que doses mais elevadas, é lógico que você tem quando você tem algum distúrbio de absorção intestinal, doença celíaca, aí são casos diferentes. Mas o que é necessário para não ter osteoporose é simplesmente isso. O problema é que a palavra não é simplesmente, não é tão fácil. Por quê? Porque você vai pesquisar aonde que você vai encontrar o cálcio, por exemplo. No leite integral, você tem? Sim, 290 miligramas em um copo. O leite desnatado tem 300. E no leite com pouca lactose? 500. Né? Então, qual seria indicado? Leite com pouca lactose. Ah, mas eu gosto de um queijinho de Minas, 137. Ah, mas eu gosto eu tenho uma dieta mais variada, eu sou um pouquinho mais requintado, eu gosto de crustáceos. O camarão, 4 colheres, tem 96. E o marisco, 80. O salmão, 160. Agora, para quem gosta realmente, que lembra os tropeiros de antigamente que colonizaram nossa região, que comiam bastante sardinha, sardinha tem 402. Mas tem que comer 4 latas, né? Então, realmente não é fácil. E existem as dietas da moda. Gergelim. Ah, eu gosto de gergelim, eu acho importante, eu coloco na salada, eu misturo bastante. 100 gramas de gergelim tem 417. Tá aí, doutor Luciano, tá aí, eu vou comer gergelim. Então, você come 100 gramas de gergelim. Olha o tamanho que é 100 gramas de gergelim. Não consegue, né? Não consegue. Então, não dá para fazer uma dieta só à base de gergelim. Não tem como. Semente de girassol, 117. Agora, uma coisa importante que eu observei é o seguinte, a laranja, uma unidade tem quase 100 gramas, 100 miligramas, né? É bastante. Uma laranja, depois do almoço, a gente consegue, né? E o brócolis? O brócolis também é muito bom. Só que o brócolis cozido, ele tem 130. 130 o brócolis cozido. E o cru, 400. Eu não lembro de ter comido brócolis cru até hoje. Só cozido, né? Mas e aí eu vou perder essas 200 miligramas do brócolis? Aí que tem a questão de você ferver, né, o brócolis e utilizar a água para fazer o arroz, para fazer outro alimento. Tem que usar um pouquinho a cabeça, né? E às vezes as pessoas fazem isso por fazer, mas não entendem por quê. E aí está o conhecimento popular, né, ajudando. E o feijão branco, tem bastante, 476, 5 colheres. Então, a gente vê que não é difícil você conseguir 1.200 num prato de comida simples, praticamente. O que não dá é para inventar. Não dá para a gente falar assim, você coma gergelim, você coma girassol, faça tofu. Não é da nossa dieta, eles não vão fazer isso, né? Atividade física. Não parece haver qualquer diferença significativa no que se refere à intensidade da atividade física, ou seja, não adianta, não tem diferença você sair daqui e ir lá para Cascavel, correndo e voltar, não tem diferença da intensidade. Mas o que tem, qual que é a diferença? Ela tem que ser frequente e agradável. A pessoa que faz atividade tem que ter vontade de fazer aquilo. E o que é suficiente? 30 minutos de atividade física regular 3 vezes por semana. Só. Mais nada. Tabagismo, ele consegue também com cerca de 10% menor na densidade óssea, ou seja, a pessoa consegue perder 10% da massa óssea decorrente do cigarro. Qual o tratamento farmacológico? Alendronato, 70 miligramas, residronato, 35 miligramas por semana. São os 2 medicamentos, uma vez por semana, só. Mas e aí, eu preciso repor cálcio? Precisa. Se você não conseguir com que o cálcio e a vitamina D, no caso, sejam através da alimentação diária. Um prato de arroz, feijão branco, um prato de arroz, uma laranja depois, entendeu? É simples. Todos os pacientes que fazem uso de tratamento farmacológico devem receber suplementos de cálcio e de vitamina D, a menos que se assegure o aporte adequado à dieta. Quais efeitos adversos?
Não, mas eu já tomo muito cálcio e vai ter vários efeitos, eu tomo há muito tempo. Vocês vão ver que o paciente que realmente faz o tratamento, não, já toma há muitos anos, doutor. Que horário você toma? Eu tomo um de meio-dia e um à noite. Todos os dias? Todos os dias. Realmente eles conseguem tomar. Apesar que existe uma diferença muito grande, principalmente nos comprimidos, que é bem difícil, eles são grandes, né? Eles têm uma dificuldade, mas eles acabam tomando. Efeitos adversos, dispepsia, constipação intestinal só. Embora os dados epidemiológicos sugiram a possibilidade de emagrecimento associado ao uso de cálcio, estudos randomizados demonstram não haver relação com o peso. Outro risco atribuído ao uso de cálcio é nefrolitíase, também parece ser infundado, como afirmam alguns estudos de grande porte. Então, quando você começa a comparar os estudos, eles demonstram isso, que não tem relação. Tá? Aqui eu coloquei, para finalizar, eu estava dando uma revisada na aula e domingo pela manhã eu encontrei essa imagem aonde você observa, é um pouquinho traumatizante para quem não tem um pouquinho na rotina, mas eu acho até linda essa imagem, eu gosto dela. Aqui a gente vê à direita o Spider, o Anderson Silva, o super lutador de MMA, famoso brasileiro, aonde ele, na sua segunda luta, tentando recuperar o cinturão dele, ele lutou com o Chris Weidman, que ele teve uma fratura da perna, onde ele deu um chute na perna e fraturou. E esse Chris Weidman, nesse final de semana, ele lutou contra o outro adversário, que eu não recordo o nome, e ele teve a mesma lesão, a mesma fratura, da mesma forma, só mudou a perna, que uma direita e outra esquerda. Mas e aí, o que tem a ver isso? Aí eu fui com a parte científica, né? O Anderson Silva foi campeão aos 29 anos. O Chris Weidman, aos 29 anos. O Anderson Silva, ele fraturou com 38 anos de idade a perna. O Chris Weidman com 36 anos de idade. O que demonstra? Realmente, a ciência fala a verdade. Por quê? Porque é até em torno de 35 anos que é a formação da massa óssea. A partir daí, não importa se você é atleta de MMA, se você é corredor de final de semana, se você só dá umas 3 voltinhas no lago 3 vezes por semana, vai diminuir a massa óssea, entendeu? Então, o esporte de alto impacto, o esporte aonde nós vimos ali, onde os artigos demonstram, é da puberdade aos 35 anos. Depois, todo mundo vai perdendo a massa óssea. Certo? Muito obrigado.
osteoartrose. Osteoartrose, artrose ou osteoartrite podem ser sinônimos. É uma doença articular crônica degenerativa que tem como característica dor, rigidez, crepitação óssea e atrofia muscular, segundo Fronteira em 2001. Já em 2010, Camanho define a osteoartrose como a insuficiência de cartilagem articular decorrente de fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseo e metabólico, que acarretam um desequilíbrio entre a degradação e a síntese de cartilagem articular e do osso subcondral. Já mais atualmente, em 2014, Souza expõe que essa doença deixou de ser considerada degenerativa, ou seja, um termo utilizado em vários livros define osteoartrose e vem associada a osteoartrose degenerativa. Já não é um termo mais utilizado. E deixou de ser para transformar-se em um estado de insuficiência osteocartilaginosa, em que há intensa atividade metabólica da cartilagem. Qual a prevalência? Ela varia de acordo com o sexo, a articulação avaliada e principalmente a idade populacional avaliada, segundo Souza em 2014. Aos 30 anos de idade, estima-se que 35% já possuam alguma evidência de osteoartrose, porém sem grandes sintomas. Aos 50 anos, aumenta muito essa prevalência, e a partir dos 70, 85% dos indivíduos terão alterações em exame de imagem, sendo encontradas principalmente na região do joelho e do quadril. Mas por que elas são encontradas principalmente na região do joelho e quadril? São as regiões de maior carga, tá? Mas aonde existe articulação, aonde existe cartilagem, em todo o corpo pode ocorrer a artrose. No Brasil, segundo dados do IBGE, as mulheres em torno de 3,3%, os homens 1,5%, sendo que a população ativa entre 30 e 59 anos de idade, onde o maior índice de incapacidade entre as mulheres ficando em 4º lugar e nos homens em 8º lugar. Ou seja, entre as mulheres, o que causa a incapacidade funcional, incapacidade laboral das mulheres, principalmente em 4º lugar, é a artrose. Fatores como sobrepeso, fraqueza muscular, obesidade influenciam nesses dados, tá? Qual que é o principal problema? É o impacto socioeconômico da artrose. Por quê? Porque ele é relativamente alto devido às limitações funcionais que ela causa no indivíduo. Ela causa dor, incapacitação laboral e geram muitas faltas ao trabalho. O tratamento da osteoartrose, ele tem altos custos, né? E a maioria dos casos, eles são cirúrgicos, casos avançados, gerando um custo muito alto a todo o sistema. Para a gente entender um pouquinho, a gente vamos observar a anatomia da região, né? Acomete principalmente o quadril. Se a gente observar o quadril, ele tem um movimento muito grande na região proximal do quadril, todo o membro inferior, os movimentos, eles acabam sendo impactados nessa região proximal aqui. Ou seja, essa região aqui de cartilagem, que é na cabeça do fêmur, ela recebe todo o impacto do membro inferior, né? Então, é uma área pequena para receber uma grande quantidade de peso e uma alta força. Então, a cartilagem em si, ela acontece, a artrose, ela acontece nessa região, na região de cartilagem, tá? No quadril, nós temos na cabeça do fêmur e também no acetábulo. É uma área muito pequena. A cartilagem, com o tempo, ela vai diminuindo a espessura dela. E é uma força muito alta.
O joelho tem uma região de cartilagem um pouco maior, né? O joelho é uma articulação sinovial, aonde a gente tem a região proximal, que é a distal do fêmur, e da tíbia, onde tem o platô tibial. Para ajudar um pouquinho essa carga que o joelho sofre, nós temos os meniscos, né? Temos os 2 meniscos. E os ligamentos mantêm o eixo do joelho. O que acontece? Com o tempo, com a carga e com a força, vão surgindo microlesões na cartilagem. E essas lesões vão degradando a cartilagem. Para a gente entender um pouquinho melhor, nós classificamos essas lesões, aonde a grosso modo, podem ser classificadas em primárias e secundárias. A primária é a mais comum, onde você pode incluir outras síndromes clínicas das articulações, para os quais não possuem base de ordem etiológica. E a secundária é oriunda de fatores de outras doenças, como artrite, doenças metabólicas e anormalidades congênitas da articulação. A sua grande maioria é a osteoartrose, que ocorre a osteoartrose primária. Observando uma cartilagem normal, a gente vê que ela pega toda a região do fêmur, né? E ela tem, normalmente, ela tem um aspecto bem límpido, bem reluzente, né? Quando ela sofre algum trauma, algum mecanismo que não seja fisiológico, ela vai degradando. Inicialmente, ela tem uma cartilagem nesse aspecto, lesionado, como se formasse umas fissuras. Aí depois, ela vai tendo umas erosões, né, até expondo o tecido ósseo. Nesse estágio, ela já está bem comprometida. O diagnóstico principal da artrose é através das análises clínicas e radiográficas. Clinicamente, a dor é o principal sinal de alarme, sendo que ele está relacionado à intensidade e à degradação da articulação. Em 2016, Perrault cita que as dores da osteoartrite iniciam nas terminações axonais livres localizadas na sinóvia, periósteo, nos tecidos e tendões, mas não na cartilagem. O termo a cartilagem não dói. Sim, a cartilagem não dói, mas ao redor temos todas aquelas estruturas responsáveis por todo esse mecanismo, né? Desse modo, outros estudos avaliados indicam que a osteoartrose é um fenômeno misto, onde mecanismos nossos respectivos neuropáticos estão envolvidos ao nível local quanto ao nível central também. Não existem exames de sangue ou urina para diagnosticar